Olá, pessoal, eu sou Karen Novaes. Eu sou a líder, né, co-líder do AfroGooglers e estou aqui para contar um pouquinho da história desse grupo maravilhoso que nós temos no Google. Bom, me apresentando, eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Durante toda a minha vida, a pauta do movimento negro esteve presente, então minha mãe foi uma das fundadoras do movimento negro em São Paulo. Ao longo da minha infância, adolescência, sempre participei de projetos, né, que tinham muito o enfoque da causa negra. O trabalho com o movimento negro fez parte da minha formação como pessoa. E ao longo, né, da minha existência, eu sempre tive muito claro quais são as dificuldades de ser negro no Brasil e principalmente o ideal, que eu acredito que também seja um dos propósitos da minha vida, que é de mudar essa situação para que mais pessoas como eu, né, tenham acesso a diferentes postos, né, maiores oportunidades. E ao longo da minha trajetória profissional, eu trabalhei em diferentes multinacionais e não necessariamente, na verdade, na maioria das vezes, eu nunca tive espaço para falar sobre a causa negra, algumas questões relacionadas à falta de oportunidade e falta de representatividade que hoje ainda se enxerga muito no mercado de trabalho brasileiro, quando se fala em representatividade de pessoas negras que, na verdade, representam mais de 54% da população brasileira. Eu desenvolvi a minha carreira como recrutadora, passei por diferentes empresas, e quando eu entrei no Google, para mim foi algo muito, muito feliz e muito positivo de saber que existia ali um grupo de pessoas que são os AfroGooglers, que na verdade são pessoas negras e pessoas não negras, né? Pessoas do Google, que, enfim, as pessoas negras fazem parte dessa rede, mas as pessoas brancas que, na verdade, formam, né, os aliados da causa e que fazem parte desse grupo. Na verdade, o grupo AfroGooglers, ele é um dos grupos de representação que existem dentro da companhia. O Google sempre teve, né, essa forte cultura, na verdade, de dar espaço para diferentes pessoas, diferentes grupos, e o AfroGooglers é um grupo que surgiu nos Estados Unidos em 2003, na verdade não, 2014, a gente foi fundado aqui no Brasil pela minha antecessora na liderança, que é a Cris Silva Pinto. Ela formou o grupo, e naquele início, o grupo ele era formado por algumas pessoas negras, mas em sua grande maioria por pessoas brancas que, enfim, se entendiam como aliados e começaram a discutir, né? Por que nós não temos representatividade no mercado de trabalho de pessoas negras da mesma forma que nós temos de pessoas brancas em um país onde a maior parte da população é negra? Então, o grupo, ele praticamente foi evoluindo ao longo desses últimos anos, né? Evoluindo as discussões, entendendo quais são os principais desafios, entendendo um pouco também do mercado, né? Tem uma sincronicidade muito grande entre o que se debate dentro do Google, pelo AfroGooglers, e o que a gente enxerga na comunidade, né? Na comunidade brasileira. Eu e a Letícia, que somos as duas novas líderes, assumimos a liderança ano passado, em 2020. Eu brinco que essa liderança, ela foi e continua sendo uma liderança totalmente online, porque em 2019, quando decidiu, né, fazer essa rotação de liderança, da liderança, na verdade, a gente estava num contexto totalmente diferente, né? Nós estávamos trabalhando no escritório, as nossas reuniões do AfroGooglers eram presenciais, e nós tínhamos, enfim, todo um debate, até estruturação em relação a projetos que nós fazemos com o mercado, com a comunidade negra, né, fora do Google. Então, todas as atividades eram feitas de uma forma presencial, todo o plano de ação, ele era, de uma certa forma, presencial. E quando nós assumimos, eu e a Letícia, que é a minha co-líder,
no pilar de comunidades. Eu hoje estou à frente do pilar de comunicação interna, e nós temos um terceiro pilar dentro do AfroGooglers, que é o pilar de desenvolvimento de carreira. Quando nós assumimos a liderança do AfroGooglers, foi um grande desafio, porque, ao mesmo tempo, tudo havia mudado, né? A forma de interação com o mercado. Então, foi muito desafiador, de uma certa forma, para nós lidar, né, com a mudança de liderança e, ao mesmo tempo, a mudança na forma de interação. E hoje em dia, obviamente, passado já um ano que a gente está trabalhando né, dessa forma à distância, trabalhando de casa, e os nossos projetos, né, os projetos que o AfroGoogler toca, tanto internamente com os Googlers, como externamente com a comunidade, a gente vê tudo de uma forma muito mais fortalecida. A jornada da diversidade não é um simples objetivo, é de fato uma jornada. E acredito que o Gol está realmente empenhado nessa jornada, e por isso o AfroGooglers tem muito espaço hoje para promoção e para o trabalho de algumas ações, né, que acabam tendo um efeito direto em contratação, em retenção e desenvolvimento de carreira. Quando a gente fala um pouco sobre um dos grandes projetos que eu e todos os AfroGooglers temos muito orgulho, que é o Next Step, o AfroGoogler esteve presente desde a idealização até a concretização desse projeto, né? Next Step hoje não é um projeto, é uma realidade. A gente é muito feliz com os resultados e como, enfim, o Next Step trouxe diversidade e vai continuar trazendo, né, para a nossa empresa. Mas, basicamente, a ideia do Next Step era justamente criar um programa de estágio para a contratação de candidatos negros para atuar no nosso escritório. Então, esse projeto teve a ideia de tirar, digamos assim, a obrigatoriedade do inglês para os estagiários, como uma forma de oferecer mais oportunidades para que pessoas negras, enfim, se candidatassem e pudessem fazer o programa de estágio dentro do Google. O AfroGoogler esteve desde a sementinha da idealização desse projeto. Por quê? Alguns anos antes, nós já havíamos desenvolvido projetos de capacitação com o mercado, e um dos pontos principais que nós encontramos é que, no Brasil, menos de 1% da população negra fala inglês fluente. Então, o que a gente entende com isso? Que falar inglês no Brasil não tem a ver com uma pessoa ter mais capacidade ou não, tem muito mais a ver com oportunidade. E como sabemos, pessoas negras têm menos oportunidades, e por conta disso, tirar o inglês como uma forma obrigatória, né, de pré-seleção no nosso programa de estágio fez com que a gente conseguisse, de fato, ter acesso a mais perfis de pessoas negras. E aí, acho que um ponto fundamental que a gente encontrou é que, primeiro, muitas das pessoas que a gente contratou tinham inglês, né? Essas pessoas negras que foram contratadas tinham inglês, e outras não tinham, mas tinham a mesma capacidade, e hoje a gente vê o resultado de que todos estão se desenvolvendo muito bem dentro do Google, e a gente tem muito orgulho deles estarem presentes aqui, e, enfim, fazem parte do AfroGooglers, estão presentes nos nossos dia a dia, com muito sucesso. Então, um dos projetos que o AfroGoogler conseguiu viabilizar e, enfim, tornar realidade foi esse projeto do Next Step, que, enfim, eles são os nossos bebês e a gente ama muito. Bom, um outro projeto importante e fundamental é o Black Ads Academy, que, na verdade, antes da pandemia, ele era feito de uma forma presencial. Então, o AfroGooglers, junto com o time de marketing do Google, fazia essa formação em ads presencialmente para pessoas negras. E no ano de 2020, com a questão da pandemia, nós conseguimos escalar de uma forma substancial essa formação, quando
foram feitas lives e a gente conseguiu, inclusive, ter um alcance maior, tendo a formação dentro de Ads para todas as pessoas, né, todos os estados do Brasil, e não só olhando para São Paulo. A gente tem um YouTube Black, que acontece todo ano, que é uma parceria também do AfroGooglers com o YouTube. A gente tem diversas atuações que o AfroGooglers hoje, né, possibilita de projetos dentro do Google e que acaba tendo um impacto muito positivo para toda a comunidade de pessoas negras no Brasil. E acho que um dos fundamentos, na verdade, do AfroGooglers é justamente esse, né? De nós conseguirmos tornar, de uma certa forma, as oportunidades viáveis para a nossa comunidade enquanto pessoas negras. Então, uma das características de ser AfroGoogler, né, estar dentro desse grupo, é justamente tornar as oportunidades acessíveis, né, para pessoas negras que, como eu e como todas as outras pessoas negras que fazem parte do AfroGooglers, possam, enfim, de uma certa forma, ter acesso e conseguir se desenvolver dentro das possibilidades. E então é um grupo que tem isso muito no seu DNA, né, oferecer e tornar oportunidades e possibilidades para toda a comunidade. Falando um pouco dos desafios, né, em relação à pandemia, até falando um pouco da minha experiência. Logo no início, quando a gente, enfim, foi trabalhar, todo mundo de casa, e eu, ao mesmo tempo, estava assumindo a liderança do AfroGoogler, eu fiquei bastante assustada, né, com as possibilidades e qual seria a forma de interação que nós teríamos naquele momento. Principalmente porque o nosso trabalho ele é muito pautado num trabalho com a comunidade. Mas eu acho que, enfim, com o espírito de Googler, né, faz com que a gente sempre se renove e busque novas possibilidades. Os AfroGooglers conseguiram se reinventar de uma forma muito positiva. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente conseguiu desenvolver os nossos projetos com a comunidade de uma forma até numa escala maior. O Black Ads Academy é um exemplo de um projeto que ele era feito com a comunidade presencialmente e que a gente conseguiu, inclusive, ampliar os resultados através das lives que aconteceram, enfim, e podendo justamente trazer, né, a possibilidade da formação para pessoas fora desse eixo, né, São Paulo, como acontecia anteriormente, porque como era presencial, as pessoas ou tinham que estar presentes, né, fazendo a formação no escritório do Google, ou se deslocar até São Paulo, e o Black Ads Academy acabou trazendo esse advento de que hoje é um projeto que é uma realidade para, enfim, qualquer pessoa que seja negra e queira fazer essa formação. Então, os nossos números em comparação aos anos anteriores, eles foram exponenciais, o que é muito positivo. Em relação ao nosso trabalho social, uma preocupação que eu, como líder, e que todo o grupo nós temos, é que claramente todo esse processo, né, da pandemia vem atingindo, sim, numa escala maior, a população negra. Então, acho que hoje um dos nossos principais desafios e uma grande preocupação é como continuar tendo uma atuação de um impacto positivo com essa comunidade, né? E eu vejo também de uma forma muito positiva que justamente esses projetos que são desenvolvidos, né, em relação à formação, educação, treinamento que nós estamos passando para a comunidade, acabam sim sendo fundamentais para, às vezes, recolocação no mercado de trabalho de pessoas negras que, enfim, foram impactadas por perder o trabalho, ou enfim, algo nesse sentido, pela pandemia. Então, a nossa visão e o nosso objetivo é continuar trabalhando com a nossa comunidade, entendendo quais são, né, as necessidades da comunidade negra no Brasil e
desenvolvendo projetos para que a gente consiga ter esse impacto, né, esse impacto positivo, que é extremamente importante. Um dos pontos fundamentais que nós tivemos, né, acesso por algumas pesquisas que foram feitas do Afro-Googlers com a comunidade, é que uma das grandes urgências da população negra hoje é a recolocação no mercado de trabalho, né? A colocação e recolocação. Então, esse objetivo de trazer formação, de trazer oportunidades, é algo muito importante que nós temos dentro do Afro-Googler, justamente respeitando essa necessidade da comunidade negra, e a gente, enfim, vê isso como fundamental, e estamos aí trabalhando incansavelmente para conseguir trazer uma sociedade mais justa para pessoas negras, né? E pessoas negras de uma forma diversa. Eu falo aqui de mulheres negras como eu, de homens negros, de pessoas LGBTQIA+, que são negras. Então, essa formação e todo esse trabalho é uma busca incansável para a gente fazer com que essas pessoas tenham mais acesso e consigam, de fato, ocupar lugares que também são pertencentes a elas. Quero agradecer muito ao espaço, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muitíssimo obrigada e até logo. Tchau, tchau.